vocês, os professores de vocês. E pior, os filhos de vocês. Então, o que vocês estão fazendo com vocês não reflete somente a esse momento histórico, reflete a todo o desdobramento que vai chegar nos netos, bisnetos de vocês. Então, não se engane. O professor André sempre fala com vocês. Toda ação tem uma consequência. Imagine lugares onde existe trabalho escravo. Existe. Lugares onde que a cor da pele muitas vezes dá sentença de morte. Existe país da África. Países que, se você pensa diferente, você vai sofrer todas as retaliações. Olha, mas aqui no Brasil a gente não sofre? Sofre. Nós estamos vivendo hoje uma ditadura de ideias. Se o professor apresentar um padrão diferente, talvez as pessoas não encarem ele de frente, mas que traz os rios, os focos, isso vai também. Então, quando eu falo em ensino médio, eu estou indo muito além. Eu faço um pedido a vocês. Quem não quer estudar, saia do Pedro Junto. Vá para o coração de Jesus, Pedro, não tire vaga de quem quer estar aqui. Porque nós temos uma lista de 400 alunos querendo vir para cá. Inclusive escolas particulares. E não é aluno que está lá sobre a escola particular, porque não está ruim, não. Tem um momento histórico, nós estamos nas tabelas de juros mais altas desses últimos anos. O banco está ganhando muito dinheiro às custas de vocês, saibam vocês disso. Os pais não estão conseguindo pagar. Então eles vão sair de lá porque os pais não conseguem. Não é que eles não querem sair. Agora, qual que é a diferença da escola particular para nós? Lá eles pagam, tem alunos ruins, tem, mas eles têm uma consciência que a escola, a educação, o diploma vai trazer para eles uma renda que vai dar condições aos filhos de vocês. Agora, mas sabe o que é? Eu tenho uma namorada, então eu quero comprar minha moto, eu quero fazer isso, ótimo. Está errado? Quem disse para vocês que escola é para todo mundo? Está mentindo. O conhecimento não é para todos, eu dizia para todos. Eu prefiro a sabedoria na mão de poucos que uma pessoa que não é espiritual. Não se engane, não se engane. Nós temos muitos profissionais ruins porque eles fizeram o curso por fazer. E as escolas particulares, elas têm uma coisa horrível: aluno virou cliente. Então eu vou provar se não perco cliente, se eu perco cliente, eu vou precisar embora. Isso está acontecendo. Professor, eu já tenho mestrado, vocês não têm uma conhece. E muitas vezes não param para ouvir. Desculpe, esqueci de falar isso no começo. Quando eu propus para vocês o quê? Primeiro ensinar vocês a ouvir, depois a falar, depois talvez a pensar. A maior parte de vocês não falam. Vocês reproduzem igual papagaio que ouve e trabalham com duas vertentes. Ou fala mal do outro, ou contra o papagaio. Ou falam coisas fantásticas. Por exemplo, o time que ganhou, nossa, meu Deus, repete. E com isso o cérebro, ele não pensa. E o cérebro, quando ele não pensa, ele começa a ficar abestalhado, como diz o grande versículo inteiro, num livro chamado assim, que todos deveriam. Né? Desculpa, eu estava pensando. Pegando a fala dos colegas, do Darcy Ribeiro, da sociologia. Olha o que isso tem a ver com o ensino médio. Nós temos 3 livros aqui na sala oferecendo preços. Tiras propostas. Só que vocês não entenderam isso. Como assim, olha? Todos os dias você se levanta de manhã, toma café, faz refeição, vem, e acha que a vida de vocês é muito ruim. Nós temos mais de 1/3 da população que come ter uma refeição a cada 3 dias. O que nós fazemos a respeito disso?
Nós temos governos que desviam o que? Dinheiro, tráfico humano, tráfico de armas, tráfico de influências. Vocês vão ver com o André a questão da relação dos homens de influência. Eu comigo também história muito bem, o que é uma zona de influência do país sobre o mundo? E consegue dominar o capital, e coloca e tira políticos. O professor entrou numa questão muito séria, a questão da política. Nós temos candidatos para poder nos representar. São perguntas que têm que ser feitas. Aristóteles disse no século IV a.C. que todo povo tem o governo que merece. Porque o político que está lá é o reflexo da sociedade que está aqui. Agora, eu tenho uma escola que diploma alunos, mas não forma. Eu tenho uma família que não educa seus filhos, joga para que os outros façam. Eu tenho uma igreja que nunca catequiza. Ela simplesmente prega ideologias extremamente radicais e fanáticas. Você não é católico, você está falando da católica, estou falando dele. E eu tenho informação, eu gostei de saber. Então, quando eu discuto o ensino médio, eu não estou discutindo só a escola, eu estou discutindo todas as esferas da sociedade. Eu já falei com vocês uma vez, falo de novo. Por que os bairros têm centro comunitário? O centro comunitário é para que seja levantado naqueles bairros que gerem aquele centro, quais são as necessidades básicas daquele bairro, e levar para os seus vereadores que foram eleitos por aquele bairro, e aquele vereador cria um projeto para sanar aquelas necessidades. Os nossos centros comunitários são muito capoeira, artesanato. Quem frequenta lá, aquele aposentado não tem nada, muitas vezes não tem informação para isso. Então vejam bem, quando eu falo de escola, eu estou indo muito além que relações básicas. O grande filósofo Nietzsche, não sei se você conhece, ele tem uma frase que eu uso muito na minha vida. Diz assim: para quem não escuta, não adianta gritar. O que nós, professores, estamos fazendo nesses? Estamos gritando o tempo inteiro. As melhores escolas são as escolas que trabalham com conteúdo. Porque através do conteúdo você vai descobrir coisas, e essas práticas dessas coisas vocês vão criar as chamadas habilidades. Não é a habilidade que dá o conteúdo, é o conteúdo que cria a habilidade. Pode olhar. Como eu estudei no Mosteiro, eu tive a oportunidade de visitar, não sei se vocês conhecem, a escola São Bento, no Rio de Janeiro, que é considerada uma das melhores da América Latina. Superior às militares. Por que as militares fazem muito sucesso? Porque eles são muito rígidos. Olha, então está faltando um pouco de ordem, não sei. O que eu sei que o nosso modelo, a escola Pediocano é considerada uma das melhores da região, está ruim. Aí é ruim. Agora, esses ruins serão os advogados de vocês, os engenheiros de vocês, os enfermeiros de vocês, os professores de vocês. E pior, os filhos de vocês. Então, o que vocês estão fazendo com vocês não reflete somente a esse momento histórico, reflete a todo o desdobramento que vai chegar nos netos, bisnetos de vocês. Então, não se engane. O professor André sempre fala com vocês. Toda ação tem uma consequência. Imagine lugares onde existe trabalho escravo. Existe. Lugares onde que a cor da pele muitas vezes dá sentença de morte. Faz a países que, se você pensa diferente, você vai sofrer todas as retaliações. Agora, mas aqui no Brasil a gente não sofre? Sofre. Nós estamos vivendo hoje uma ditadura de ideias. Se o professor apresentar um padrão diferente, talvez as pessoas não encarem ele de frente, mas por trás, os rios, os focos, você vai também. Então, quando eu falo em ensino médio,
Eu estou indo muito além. Então eu faço um pedido a vocês. Quem não quer estudar, saia do Pedro Júnior. Vá para o coração de Jesus. Pedro Júnior, não tire vaga de quem quer estar aqui. Porque nós temos uma lista de 400 alunos querendo vir para cá. Inclusive escolas particulares. E não é aluno que está lá sobre a escola particular, porque não está ruim não. Tem um momento histórico. Estamos nas tabelas de juros mais altas desses últimos anos. Banco está ganhando muito dinheiro às custas de vocês, saibam vocês disso. Os pais não estão conseguindo pagar. Então eles vão sair de lá porque os pais não conseguem. Não é que eles não querem sair. Agora, qual que é a diferença da escola particular para nós? Lá eles pagam, tem alunos ruins, tem, mas eles têm uma consciência que a escola, a educação, o diploma vai trazer para eles uma renda que vai dar condições aos filhos de vocês. Agora, mas sabe o que é? Eu tenho uma namorada, então eu quero comprar minha... Com matérias que vocês utilizam no dia a dia. Quantas matérias vocês acham que vocês vão utilizar fora daqui? Duas. Três no máximo. Verdade. Na verdade, vocês vão utilizar todas. Hã? Não na prática. Um professor meu uma vez me falou Peraí, gente, eu tô com raciocínio. que eu perguntei para ele por que eu tinha que estudar física ótica. Física ótica, óculos. Refração, dizia, eu não sei falar porque física não é meu campo de atuação aí. Ele falou, olha Andréia, eu falei, professor, onde que eu vou usar? Faz a resposta mais brilhante. Mas o seu cérebro vai. Por quê? Ele vai criar novas conexões para poder pensar de uma forma diferente aquilo que você gosta. E realmente é verdade. Então, aprendam tudo que vocês puderem aprender. O governo ele tem uma proposta a proposta que eu acho no Brasil, porque senão já tinha melhorado nos últimos trocentos anos aí, na verdade, né, de deixar o brasileiro cada vez mais ignorante. Ele te dá a falsa sensação que você sabe alguma coisa. E na hora que você sai daqui e vai prestar, vai concorrer com pessoas do mesmo nível, você não concorre. É só pegar uma prova federal que pede ensino médio. Você não vai saber nada do que essa prova. Prova concurso TRE, TRF, os tribunais em geral. Pede só ensino médio. Mas eles não ensinam aqui a matéria que eles pedem. Aliás, nem eu, que tenho faculdade, pós-graduação, não consigo fazer uma prova dessa. Eu tenho que sentar e estudar. Então, a única forma, juntando um pouquinho a questão do ensino médio e a questão do dinheiro também, de vocês saírem daqui ganhando um pouco mais do que para pagar a conta, ainda é educação, ainda é seguro. Pelo menos, se não for o salário que vocês sonham e desejam, como é o nosso caso, vocês vão sacanear o governo. Porque o governo quer que vocês sejam ignorantes, que vocês não pensem, que vocês não contestem. Porque quem pensa, pergunta. Quem pergunta, quer uma resposta. Que resposta que o governo vai dar que nós temos o maior imposto do mundo e não é aplicado? Responde. Compara com a Noruega, compara com qualquer país europeu, em termos de imposto, em termos de valor que nós pagamos. Por que uma rodovia construída com dinheiro público, ela se transforma em particular? Você tem que pagar um pedaço de R$15 para andar 40 quilômetros. 3 frações. Ah, mas ficou melhor. Mas cadê o dinheiro que vai investir? Cadê o dinheiro do imposto que era para isso? A nossa carga é altíssima. O ensino médio deveria ser um período em que vocês vão amadurecer para chegar no mercado de trabalho e ter um bom emprego. Ter um emprego legal, pelo menos um emprego que você ama. Eu me pergunto, André, mas você não é satisfeito com o seu salário? O salário eu não sou mesmo, eu não nego isso, não vou mentir para vocês. Mas foi a profissão que eu escolhi, é a profissão que eu amo dar aula, eu amo estar com vocês. Eu não amo corrigir provas, não amo fazer prova, isso eu não amo, não amo fechar diário, mas faz parte da profissão. Assim como todas as profissões, vai ter uma parte que vocês não vão gostar. Vão ter pessoas que vocês não vão gostar de estar ali no mesmo ambiente que você, só que você vai ser obrigado a conviver. Isso é ser adulto. Ser adulto é aprender a conviver em sociedade. Uma criança, ela ainda não é adulta, ela não convive bem. Já viu criança brigando e chorando por causa do brinquedo da outra? A gente não pode fazer isso, não casamento.
eu estremear e chorar por causa da aula do outro professor. Não posso, não é minha, ué. A gente tem que saber se contentar. Mas esse contentamento não significa baixar a cabeça. Jamais. A gente não abaixa a cabeça nunca. Por quê? Porque quem detém o conhecimento detém o poder. É fato. Poder da vida de vocês, de controlar a própria vida. De que ninguém controle a vida de vocês. Porque é muito ruim. Aí a gente tem o controle do namorado, da namorada. Onde você foi? O que você está fazendo? Por que você não me ligou? Por que você não escreveu? Com quem você estava no WhatsApp que eu te vi online? E não estava comigo? Mentira minha? Você sabe que não é. Só que aí esse controle ele vai estendendo. Até a próprio patrão que vai mandar você ficar de pé o dia inteiro na loja, se você tiver esse emprego, o dia inteiro. Na verdade, por eu ligar com o banquinho, tá? Mas, só que, tá, e se você tiver no dia do movimento do Natal e dá aquela vontade de ir ao banheiro, você tá com uma pancada de cliente, você vai ter comissão. Na verdade, tá, você tem que segurar, meu querido. Mesmo. Bom, gente, então a gente seguindo aqui, olha só, ela começou falando um negócio interessante. A gente tem um monte de matéria que a gente estuda e que a gente pensa que não vai usar na vida, né? Alguém aqui gosta de fotografia? Legal? Tem alguém que gosta, que sabe mexer com câmera fotográfica? Vocês já pensaram na aplicação da física ali? Não? Porque ela começou falando justamente da física ótica. Cara, uma fotografia é basicamente física. Você tem uma lente, ela vai fazer a refração da luz. Como essa luz vai ser projetada ali no sensor da câmera, depende completamente da refração da luz, então depende da física. Se você muda aquela lente, você está mudando a refração da luz e está mudando a forma de captar aquela imagem. Se aquela imagem vai ficar muito escura ou muito clara, também é uma relação física. Basicamente, a gente não sabe que a gente está usando física, mas a gente está. Em tudo na nossa vida, a gente está usando as matérias que a gente aprende aqui, muitas vezes de forma inconsciente. Outra coisa é a música. Música é matemática. Música, você tem o tempo inteiro ali uma relação temporal. Você dá a primeira nota, daí um tempo você vai dar a segunda nota. Quanto tempo vai se passar nisso? Quantas batidas você tem entre uma nota e a outra? Qual é a relação de um som para o próximo som? Isso também é uma relação física e matemática, porque a altura das notas depende de frequências, e essas frequências podem ser medidas através da matemática, através da física. Então a gente não sabe que a gente está usando várias coisas aprendidas aqui, mas a gente está. Quando a gente vai comprar um pão na padaria, a gente está comprando o quê? Um pão, óbvio, lógico. Mas esse pão é dólar. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. O trigo que vai no pão, ele não é produzido de forma suficiente dentro do Brasil. Então a gente tem que comprar trigo do exterior. E esse trigo do exterior, ele vem para nós em dólar. Então quando você está comprando um pãozinho na padaria, você está tendo um conflito Com as pessoas. Então, gente, nós somos dependentes do outro na nossa vida inteira. Tem gente que é mais independente. Só que a pessoa não planta sozinha, não colhe sozinha, não produz todo o seu alimento, aquilo que vai se banhar, não faz. Por mais independente que seja, você precisa de alguém. Eu brinco o seguinte, nós não somos uma ilha, nós somos seres sociais que precisam da sociedade. E o crescimento, ele está nesse meio tempo, gente, só é adulto, porque vocês acham que são adultos, vocês ainda não são. Na vida grande, e vamos supor que seja preso, perca sua liberdade, vocês vão chamar seu pai, sua mãe, ou tio, alguém vocês vão chamar. Sozinho vocês não vão aguentar bronca, não. Eu aguentaria sozinho? Não. Eu cresci. Mas eu... Vamos lá. Mas eu consigo resolver o meu problema. A maioria dos problemas que eu tenho, eu resolvo sozinho.
Eu não peço ajuda para minha família. O problema, por exemplo, que eu tenho, em fazer uma prova para Tem a maturidade. Ele é muito mais voltado ao terceiro ano, que está saindo, terminando, fechando um ciclo que é o ensino médio. Maturidade está ligada à idade? Há algum tempo eu acreditava que sim. Que as experiências, as faculdades, elas trazem isso. Hoje, através de algumas leituras, de algumas experiências, eu percebo que maturidade está em algumas atitudes. Então, eu não chamado Hotel Brasil do Frei Beto, ele trabalha essa vertente com muita propriedade. Maturidade é a capacidade do discernimento, da escolha. E muitas vezes, escolhas essas não muito agradáveis. Com o advento da Revolução Industrial, o homem criou uma mentalidade que vai ser feliz. Mas teve que criar uma ilusão em cima disso. E qual que é a grande ilusão capitalista? Amanhã vai estar melhor que hoje. E eu vou estar esperando esse amanhã todos os dias da minha vida, até que eu olhar e falar, peraí, mas a vida passa. Então uma pessoa que tem maturidade, ela começa a entender que as oportunidades devem ser aproveitadas. Porque não volta. O tempo, ele é muito complexo. Quem aqui é cristão, pode ir lá no livro do Gênesis e vocês vão ver uma passagem dizendo assim: depois do dilúvio, Deus arrependeu. Mas ele não é Deus? Por que não volta sempre? Não, me respeita. Mesmo que eu não arrependido. Olha lá. Então o tempo não volta. Não tem como. Uma experiência. Aquilo que Heráclito disse. Você não se banha duas vezes nas mesmas águas. Quando você volta é outras águas e você é uma outra pessoa.